Recentemente, eu tenho jogado muito Persona 3 Reload e eu infelizmente fiquei viciado nele, logo no ano que eu preciso estudar para o Enem. No entanto, deixando isso de lado, faz sentido eu acabar ficando desse jeito. O jogo tem um sistema de combate por turnos muito interessante, tem uma história envolvente e me lembra muito Jojo Bizarre Adventure. Eu sei que eu acho que não foi inspirado em Jojo, mas nada vai me tirar da cabeça de que essa série de jogos foi inspirada por ele, o Gold dos anime mangás. Enfim, ele é um jogo incrível, porém, o que mais me chamou a atenção nele, além da possibilidade de ser CLT por 10 segundos, é seu estilo de arte único. Dá pra ver que a direção de arte desse jogo foi de certa forma genial na hora de criar a estética desse jogo. Algo que me lembra muito o estilo Furi Trigger Aero, todo azulzinho, cheio de detalhes que enche os seus olhos de lágrimas toda vez que você olha pra isso. O que faz sentido, já que esse jogo se passa lá em 2009, a época em que o Bluetooth tava em alta, eu acho que era o Bluetooth, né? Bluetooth tava em alta, Orkut, esses só que vamos parar de falar dele por aqui, porque eu tenho um lugarzinho especialmente para ele mais tarde lá no vídeo. O fato é que esse jogo, e outro da Atlus, me trouxe a iniciativa de falar sobre esse tipo de coisa. A arte nos jogos e por que ela é tão importante para a nossa experiência. Tudo bem, você pode achar que a dinâmica, mecânicas, histórias e polimento do jogo são mais importantes do que a arte em si. E pode ser mesmo, cara. Claro que é, porque senão não tem jogo. Mas a arte por si só tem uma peculiaridade única e indispensável na hora de transformar qualquer jogo na maior experiência que você já teve. Que impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Por isso, hoje eu gostaria de apresentar jogos que possuem uma arte que eu amo. E vamos discutir um pouco sobre esse assunto, mostrar seus pontos fortes, suas estéticas e como eles podem ser vinculados à sua história. Olha, acho bem da hora que muitas dessas artes se comportam ou tem muito a ver com o ambiente ou até personalidade dos seus personagens. Enfim, vou apontar essas coisas quando a gente chegar lá. Eu acho todos os jogos dessa lista aqui incríveis, cara, e que eu recomendo muito você jogar, tanto como gamer quanto como artista. Seria bom todos terem a mesma experiência que eu tive, principalmente com Persona 3 Reload, que eu terminei esses dias, cara. Esse roteiro é de acho que um mês atrás, eu terminei esses dias e é uma das maiores experiências que eu já tive nos jogos, cara. É top 5, um dos maiores jogos que eu já joguei, sinceramente. É muito foda mesmo. Eu tenho certeza que muitos podem tirar significados diferentes de cada um deles. Porém, se você também tem um jogo que considera muito da hora e gostaria de compartilhar, pode deixar aí nos comentários, velho. Vai ser da hora ver a visão que cada um de vocês tem sobre determinado jogo. Sem mais delongas, vamos começar com o primeiro jogo, que é Metaphor ReFantazio. Metaphor. O que falar desse jogo que eu mal conheço e já considero pacas? Metaphor foi uma das maiores descobertas que eu já fiz na última década, cara. A questão é que só a arte do menu desse jogo já me deixou com vontade de experimentar ele, velho. Sinceramente, parece ser um jogo muito bom. Acho que tem chance dele se tornar um dos meus preferidos também, cara, sinceramente. Isso se meu PC tivesse AVX, cara. Eu não consigo rodar o jogo, mas eu consigo baixar uma gameplay do YouTube. Então, bora continuar. Vamos discutir um pouco sobre essa arte e sobre como ela ajuda na ambientação do jogo. Pelo que eu posso perceber, olhando gameplays e esse tipo de coisa, Metaphor se passa num universo medieval e fantasioso, cheio de fadas, monstros, goblins e telecursos 2000. O estilo de arte me lembra algo fantasioso mesmo, algo que me lembra vagamente Gato de Botas 2, que também vem de um universo do mesmo tipo. Porém, bora falar sobre o estilo de arte do filme. Se você assistiu ele, pode ter percebido que boa parte dos personagens ou cenários parecem que foram pintados. Se você se esforçar, dá pra ver claramente que eles parecem ter sido formados por pinceladas. Assim como o Homem-Aranha no Aranhaverso tem uma arte que remete aos quadrinhos, Gato de Botas tem uma arte que remete às fábulas, que geralmente eram ilustradas com pinturas. E com Metaphor não é diferente. Pra mim, ele parece ter um estilo de arte que remete às pinturas medievais. Metaphor, por ser um jogo que se passa numa época medieval, acredito eu, né, porque eu ainda não joguei o jogo, porque meu PC não tem AVX, infelizmente, me parece muito que ele se inspirou muito nesse tipo de pintura aqui, que são pinturas que eram comuns na época medieval. Obviamente, o estilo dos dois não tem nada a ver um com o outro, mas os inimigos, o ambiente
ambiente e principalmente as cores me lembram muito isso. Me parece ser principalmente uma reimaginação desse estilo, com um toque mais moderno e feito para os padrões de hoje em dia. Outro fator que ajuda nesse quesito e que é muito, mas muito bem feito nesse jogo é o Cell Shading. Cell Shading é uma técnica no 3D que traz ao modelo do personagem ou do ambiente um estilo meio cartoonizado, sabe? É muito comum em jogos de anime, tipo esse Genshin Impact aí, jogos de luta de anime, esse tipo de coisa, é muito comum neles. Jet Set Radio também foi o primeiro jogo a usar Cell Shading, se eu não me engano, cara, que com característica tem essas bordas pretas aparecendo, que parece que foi feito com a caneta, ou com sombras sólidas, remetendo a uma aparência mais estilizada, cool, incrível e bem lindona. Outra coisa que também é notável no jogo são as pinturas do modelo dos personagens. Sinceramente, cara, eu amo demais a pintura deles, velho, porque, tipo, como eu disse anteriormente, tudo é cheio de pinceladas, cara. Parece que o personagem não foi esculpido nem nada, tipo, parece que foi completamente pintado ali, como se fosse uma pintura ambulante. E todo o ambiente do jogo é assim. Tá bom, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é o que eu sinto de certa forma olhando pra ele assim, tá ligado? Você pode sentir outra coisa completamente diferente olhando pra ele, mas pra mim esse jogo é lindo e espero que mais jogos na indústria comecem a ter esse estilo mais cartoonizado e criativo, velho, parecido com esse. Na moral, velho, a arte do jogo que me faz ter mais vontade ainda de jogar ele, sinceramente. Que coisa mais linda, cara. Eu sinto um pouco disso também em Persona 3 Reload, tá ligado? Mas já eu chego lá. Porém, apesar de todos esses pontos serem completamente válidos, eles não chegam nem perto de algo nesse jogo. O estilo pode ser muito bom, o jogo pode ser ótimo, mas tem algo que foi o motivo principal pelo qual eu quis fazer esse vídeo. Nossa, deve ser algo muito foda mesmo, né? O que é, Jubileu? É o menu de pausa do jogo. O menu de pausa desse jogo é impressionantemente muito criativo, cara. Se tem uma coisa que a Atlus sabe fazer de melhor nos seus jogos, são os menus deles. Juro pra vocês, cara, acredito que esse é o menu mais lindo que eu já vi na minha vida de gamer em céu nordestino. Dava pra fazer um vídeo exclusivamente dele, porque literalmente tem muitas camadas para serem observadas. Eu falo sério quando eu digo que quanto mais eu olho para esse menu, mais eu reparo em coisas que passaram despercebidas para mim e que fazem total diferença na arte final. Se eu pudesse, eu emoldurava esse menu, colocava no museu de pirâmide lá em Paris, que eu esqueci o nome, porque é simplesmente muito lindo, cara. Eu puxo o saco mesmo, viu? Eu puxo o saco pra caralho. Eu até tentei recriar um menu, um dia desse, um menu parecido com esse, em uma animação, mas não ficou nem 1% do que esse menu é, velho. Ficou até feio pra caralho. Eu gostaria muito de falar toda a visão que eu tenho sobre esse menu, porém, pro vídeo não ficar muito grande, o que eu acredito que vai acontecer mesmo assim, eu só vou pontuar as coisas que mais me chamaram a atenção nele. Só por ter esse menu aí, velho, ele já merecia levar o GOT, cara, mas como sabemos que nada disso é justo, enfim, ficou com o Astropix. Até Balatro merecia mais GOT do que ele, cara, mas enfim, né? Esse menu tem elementos únicos que fazem jus à época ao qual o jogo se passa, porém de uma maneira meio traduzida para nós, por assim dizer. Meio que um estilo de arte medieval que se transformou em algo mais confortável para os tempos atuais, mas que ainda assim não perde a essência do que foi. O primeiro ponto que eu gostaria de apresentar aqui são essas linhas e círculos espalhados por todo o canto. Parece até que alguém pegou e fez medições com uma régua em cima da sua tela e saiu espalhando círculos por aí com um compasso. São elementos que me lembram muito Leonardo da Vinci, ó, o meu chapa aí, um dos maiores artistas, matemático, gay, inventor e etc. de todos os tempos, cara. Ele tinha essas plantas de projetos cheias de informações, invenções que estavam à frente do seu tempo. Mas quanto a isso, eu não posso afirmar com 100% de certeza que foi inspirado nele, cara. É o mesmo papo das pinturas medievais. É o que eu acho que pode ter sido usado de inspiração. Nada foi confirmado, velho, mas que mesmo assim é interessante observar como esses elementos se encaixam tão bem com o jogo. E o que falar dessas pinceladas de tinta lindas, cara, em todo o menu, meu Deus do céu, cara. Eu acho isso simplesmente magnífico. Me faz pensar que esse menu é uma obra de arte, uma pintura viva. Se fosse só umas pinceladas paradas, velho, já tava de bom tamanho. Mas ver essas pinceladas, velho, todas em harmonia, tá ligado? Formando uma imagem, vídeo, todo se mexendo, cara. Não, pra mim, cara, é o mesmo sentimento de fazer uma pintura, cara. Você tá lá, passou horas desenhando, planejando, pintando ela. Você ainda não terminou, cara, mas você não tá nem perto de terminar. Mas você enxerga que ela pode ser bem mais do que isso. De repente, sua pintura parece bem mais viva e mais bonita do que se estivesse finalizada. O mar de tinta e cores distintas, cara, preenche a sua alma e torna aquilo muito mais do que uma simples pintada.
lá ele. Eles poderiam muito bem só desenhar tudo e fazer o menu ficar parado, sem essas animações. Sem isso já ficaria lindo. Mas não, os caras resolveram fazer tudo se mexer, cara. Eles não querem que a gente veja esse menu e diga, nossa, que bonito. Não, porque eles querem te prender e te fazer passar horas observando todos os detalhes. É basicamente isso. Eu não quero falar muito aqui, senão o vídeo vai ficar grande demais. Mas pro resumo da ópera, pessoal da Atlus estão de parabéns, cara. O jogo de vocês é magnífico e tem uma arte linda. Eu gostaria muito de falar sobre esse jogo no futuro próximo e falar mais sobre a arte dele. Mas vamos deixar isso pra quando eu terminar ele, né, cara? Isso se eu conseguir jogar também, né? Conseguir jogar. Eu vou pedir para um amigo passar o PC dele algum dia desse, pelo Parsec. Eu já fiz isso antes, zerei Sonic Frontiers lá e roubei todos os dados bancários dele. Não existe um jogo na face da Terra que mais mexeu com a minha cabeça do que Silent Hill, principalmente Silent Hill 2. Essa se pá é a minha franquia de jogos de terror favorita, do primeiro pro terceiro pelo menos, que foram os que eu joguei, né, e zerei, graças a Deus. Eu também tô ansioso pro novo jogo que vai sair, o Silent Hill F. Silent Hill trabalha muito com o desconhecido e com a solidão. A névoa branca que cobre toda a cidade te motiva a explorar os segredos dela e alcançar o objetivo do personagem. Uma das primeiras coisas que podemos notar na arte de todos esses jogos é a ambientação fria e monótona que nos acompanha por todo o jogo. É claro, um jogo de terror não pode ter florzinhas e arco-íris espalhados por aí como se fosse um jogo normal. É senso comum achar que jogos de terror têm que ter ambientações ameaçadoras para o jogador, até porque é um jogo de terror. E sim, a maioria desses jogos tem sim uma ambientação parecida com essa. Porém, tem algo em Silent Hill que faz ele ser diferente dos outros. Por algum motivo, ele é especial e único no quesito da arte. E hoje vamos tentar descobrir o porquê a sua direção artística torna ele tão incomum em comparação com os outros jogos do mesmo gênero. Bem, os jogos de Silent Hill têm algo em especial que torna eles bem diferentes dos jogos de terror. E acho que vocês já devem saber exatamente o que é isso. Sim, a neblina. O vazio de Silent Hill. Brincadeira, não é esse tipo de vídeo. A neblina não é o foco do assunto, mas é uma escolha artística e é a coisa mais lembrada quando se fala de Silent Hill. Então vamos conversar um pouco sobre ela. De primeira vista, adicionar uma neblina pode ser uma escolha meio simples até demais. E sim, é bem simples. Mas ela faz toda a diferença na ambientação. Como eu disse, essa neblina representa o desconhecido. Assim que entramos na cidade, é a primeira coisa que notamos de estranho. Um lugar silencioso demais, vazio e cheio dessa neblina terrível que, pessoalmente, me deu receio em adentrar e explorar ela. Ela é como um aviso de pare, algo que meio que tá tentando nos avisar de que não deveríamos estar ali. Uma bandeira que esconde de nós aquilo que odiaríamos encontrar, os segredos, monstros daquela cidade e principalmente nós mesmos, nossos monstros internos, nossos pesadelos, tudo que escolhemos fugir, tudo aquilo que escondemos dos outros volta para nos atormentar e nos desgastar cada vez mais. A neblina pode ser algo simples, feito para nos deixar com medo ou com a sensação de estranheza, mas ela pode esconder bem mais do que parece. Claro, isso é só minha interpretação do que ela pode significar. Talvez ela não signifique nada e que só foi feita porque as limitações do PS1 não permitiam que toda a cidade fosse renderizada. Mas ela me faz pensar, ela me faz buscar significados e interpretações que vão além da história do jogo. Isso pode ser bem mais profundo do que parece, tanto pra mim quanto pra você. E essa é uma escolha artística inteligente. Eu não acho que ela só existe por causa das limitações do PS1. Claro, foi uma forma de esconder isso, mas também foi genial, tanto que ela faz parte da franquia até hoje. Tipo no jogo novo que vai lançar, e eu vou jogar com certeza, velho. Eu tô animadaço. Vou jogar no PC do meu amigo de novo, né? E vou roubar os dados bancários dele de novo. Eu sei que eu falei que o assunto não seria neblina, mas eu acabei falando demais dela. Só que acabou que eu não consigo pensar em mais nada pra falar sobre a arte dele aqui. Então, gostaria de dar umas passadas rápidas em coisas que eu acho interessante na direção artística do game. Uma coisa que eu gosto muito no jogo também é sua escolha de cores. Enquanto o protagonista principal contrasta com todo o ambiente, tendo as cores mais saturadas do que a maioria das coisas na cidade, o resto é tudo monótono, cinza demais. E eu gosto muito disso, dá um ar mais morto, como se a cidade estivesse daquele jeito por anos, sabe? E talvez esteve.
mas eu não vou dar muitos detalhes da história dela para não estragar a sua experiência. Enfim, acredito que essa foi uma escolha artística inteligente. Isso pode ter sido feito para representar o que é da cidade e o que não é. Com o passar do tempo, encontramos outros personagens por Silent Hill, e aqueles que são mais enlouquecidos ou são uma materialização da cidade têm traços mais estranhos e cores mais pálidas. Eu não vou dizer quem é e quem que é que eu recomendo você jogar, principalmente o 2. Se quiser jogar o segundo primeiro, não tem problema. É uma história à parte do primeiro e do terceiro jogo, recomendo muito. E considero esse o melhor jogo, cara. Tanto que é o meu jogo favorito. Enfim, Silent Hill de fato me fez ficar muito interessado por coisas de terror. E agora a maioria das coisas que eu assisto, o jogo, tem que ser de terror, porque é muito bom. O só ter elementos dele ali já tá bom demais, velho. Principalmente o horror cósmico, que eu sou apaixonado, acho lindo. Se quiser me dar um livro de Jurassic Park de presente, meu Pix vai estar aí na tela. Brincadeira, cara, brincadeira. Mas se você quiser, eu mando, pô. E se quiser dar a Persona 5 Royal também, eu mando meu Pix aí pra você, cara. Eu não vejo problema nenhum. Persona 3 Reload. Eu vou ser sincero com vocês, meus amigos. Quando eu tentei jogar esse jogo pela primeira vez, eu dropei. Não é porque eu não gostei, velho. Na verdade, eu gostei muito. O problema é que eu só não fiquei com muita vontade de continuar, sabe? E acabei deixando de lado. Só que depois que eu entendi a proposta do game e comecei a levar um pouco mais a sério, eu fiquei viciado e até zerei o Persona 4 recentemente. Enfim, acho que o papo nesse jogo é pra você levar ele como se estivesse vendo um anime mesmo, sabe? E ficar imerso na história. Você fica ansioso pra próxima lua cheia, tu fica chocado com o nível de absurdismo, de burrice dos personagens. Tu pode esmagar um X tudão, cara. Você faz questão de sempre conversar com todo mundo, velho. O Persona 4 mesmo, eu me senti amigo de todo mundo lá, velho. Já até considero da família. Eu tô ansioso pro Persona 4 Revival e graças a Deus vai ter ele pra Game Pass, velho. Eu vou conseguir jogar pagando menos do que eu pagaria. A questão é que eu amei esse jogo do início ao fim. É um dos meus favoritos de todos os tempos. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a arte dele, que também é linda, cara, diga-se de passagem. Eu também vou tentar encontrar um significado nela, tentar descobrir o que ela tenta nos passar, como ela foi feita e analisar tudo sobre ela. Tá, não tudo, né, mas algumas coisas. Mesmo que eu não tenha capacidade intelectual para isso. Enfim, bora começar. De primeira vista, Persona parece ter um estilo de anime normal, que nem muitos outros por aí, o que pode ser verdade. Mas tem certas coisas nesse tipo de estilo que deixam ele único, o deixa mais notável, sabe, mais reconhecível. Algo parecido com Jojo mesmo. Jojo tem um traço, uma pintura, um estilo e roupas marcantes que te fazem perceber na hora que aquilo é Jojo. Da mesma forma, Persona tem um traço e estilo que te permite diferenciar Persona dos outros animes. Tá, mas que coisas são essas que tornam Persona tão original em comparação aos outros? Eu vou te explicar. O estilo de Persona, pelo menos dos 3 jogos modernos que serão esses que falaremos sobre, vem do estilo de arte do diretor de arte desses Personas, Shigenori Soejima. As principais características do seu estilo se encontram nos rostos dos personagens. Primeiramente nos olhos. Podemos notar que eles são bem menores e mais simples do que a maioria dos personagens de anime. Dependendo do personagem, eles não são muito detalhados, tendo geralmente uma íris bem grande, uma pupila pequena e um brilhozinho ali de canto, tá ligado? Porém, apesar de ser simples e ser mais realista do que boa parte dos animes, eles ainda conseguem ser bem expressivos. Os olhos são de fato a coisa que mais chama atenção nesse estilo, na minha opinião, claro. Dá pra ver o olho assim e saber exatamente na hora de onde ele é. Porém, notem que o realista, no caso, não se trata do estilo em si, mas sim da escala dos elementos. E esse é um outro ponto que eu gostaria de citar. O rosto dos personagens tem uma escala de certa forma realista. Eles têm olhos menores, têm bocas pequenas e um pouco baixas. O nariz, eu sei lá, velho, o nariz é que nem de anime mesmo. Mas todos esses elementos seguem uma escala certa e isso pode até ajudar a diferenciar os personagens. A escala pode ser parecida com a de verdade, mas para criar outros rostos é importante mudar a forma deles de vez em quando. Desse jeito aí. Às vezes você pode mudar a posição dos olhos, da boca, da mandíbula, nariz, e é uma ótima forma de fugir daquela síndrome da mesma cara. Um exemplo é nos próprios personagens principais dos jogos. No terceiro temos esse twink, emo, beta, incel, não sobra nada pra ele, bebezinho, postiço,
rostinho de neném. E no quarto nós temos esse Red Pill, esse Shed maxilar trincando Sigma mais 10.000 de aura, cara. Tu vê como isso de certa forma nos lembra os nossos próprios rostos? Ele não foge muito do que os ossos humanos são, e mesmo assim ainda conseguem criar um estilo de arte bem bonito e estilizado. Outra coisa que posso pontuar aqui também são os diferentes tipos de pintura que as artes oficiais de Persona têm. Aqui gostaria de citar apenas duas. Uma arte cel shading e a outra sendo de pintura mesmo. Nossa, que coisa mais linda, hein, cara. Meu Deus do céu. Oh, tá decidido, velho. 10 likes nesse vídeo e eu faço um vídeo de como fazer o estilo de Persona, cara. Só que vai demorar um pouco ainda, velho. Mas enfim, bora continuar. Primeiramente, o cel shading. O cel shading se encontra principalmente nos sprites do jogo. Vamos usar como exemplo esse cabo... Você não, seu porra! Isso, agora sim, pronto, bora usar esse cabo aí. O cel shading do sprite, de primeira vista não parece ter muita coisa especial, parece um cel shading comum, mas muito bonito. Isso porque ele tem certas características que torna ele meio diferente do comum, começando primeiramente por esses gradientes espalhados por algumas partes da pintura. Eu não sei se isso tem um padrão ou se é aleatório, sabe? Mas isso dá um feeling bem bacana pro desenho. Dá pra notar também que as sombras não seguem uma tonalidade única. Em certas partes é possível notar que uma é mais escura do que as outras, e boa parte delas tem meio que uma line art que separa tudo, sabe? Meio que indo pra fora. Eu acho isso bem interessante. Tá vendo aí? Isso que eu quis dizer, velho. São pequenas coisas como essas que mudam e que trazem esse ar de personalidade para a arte de Persona. Essa individualidade. Também temos umas sombras de oclusão aqui e ali, mas é bem pouco mesmo. Além dessas sombras, também é possível notar essa luz aí que vem de trás dos personagens. Essa luz foi uma das primeiras coisas que eu notei quando eu joguei o jogo pela primeira vez. Ela muda dependendo da luz do ambiente. Não é só isso que ela faz. E eu acho isso muito legal. Agora sobre as pinturas pintadas. Vamos analisar esse cabo aí agora. Vocês podem notar que as line arts também são presentes nesse tipo de pintura. Ué, Léo, mas isso não quer dizer que a sua arte é cel shading? Sim e não. Na verdade eu não sei direito, velho. Só que eu acredito fielmente que essa arte foi pintada. Apesar de ter line art, nada impede de ela ter sido pintada, sabe? Tudo por causa de um processo chamado renderização. Nessa arte da thumbnail aí, cara, eu fiz uma line art antes de pintar. Só que eu não consegui deixar ela muito visível, mas ela tava lá. O que ele fez aqui foi pintar tudo por debaixo da line art, depois de juntar tudo para renderizar. Acredito eu, né? As sombras aqui são bem mais complexas do que os sprites do jogo, apesar de ter características parecidas, como essas bordas mais escuras nas partes que separam a sombra. Temos diferentes níveis de sombra, mas junto disso, temos também essa sombra mais acesa perto da luz. Para você que faz arte, meu lindo, é bom levar isso em consideração também, hein? Porque a luz não é algo sólido, ela viaja para todo lugar e é refletida em todos os lugares também. Está um efeito mais realista. As luzes são muito bonitas também. Temos uma grande luz azul fria vindo da direita, enquanto uma luz verde fria também está vindo da esquerda. São essas cores que criam tantas sombras e detalhes lindos no desenho. Eu deveria me inspirar bastante nesse estilo de arte, sabe? Porque olhando assim, cara, eles têm vários detalhes que eu nem me atento sobre, sabe? Como esse negócio aí dele com uma bosta no meu. Mas é um belo aviso de que eu preciso melhorar mais. Mas eu vou com calma também. Uma hora eu espero chegar lá. Eu admiro demais esse estilo, ele é muito bonito e vale bastante a pena tentar copiar. Copiar pra tentar melhorar, né? Não copiar, né? Pelo amor de Deus, não faremos isso. Leve isso como um aprendizado. Eu amo demais essas artes mesmo. Acho incrível como elas podem dizer tanto sobre os personagens e sobre o peso da história. Porém, tem outra coisa nesse jogo que supera essas artes em um nível astronômico, cara. Sim, de novo, o menu do jogo. É a Atlus, né, pai? E quando o assunto é fazer menu, eles vão lá e faz com todos os temperos possíveis do mundo. Aí vai, são tantos detalhes pra começar, que eu fico até meio perdido, sabe? Mas bora lá. Todas as escolhas artísticas daqui são muito criativas. Começando por essa ambientação, onde se passa dentro do fundo do mar. É completo por um azul sereno, enquanto ao lado temos o nosso protagonista, imerso em seus pensamentos, ouvindo uma musiquinha enquanto a gente faz nossos bagulhos aí. Acredito que dá pra linkar esse ambiente a história de Persona 3, mas eu vou discutir sobre isso uma outra hora, sabe? A escolha de cores aqui também é perfeita, cara. Temos vários tons de azul se misturando com o branco e o preto. Todas as sombras são feitas com cel shading, cara. E além disso tudo, também tem uns detalhes rosas espalhados por aí. Isso aqui é lindo demais, cara. E não tem só essa tela aqui não, doido, viu? Em
todas essas opções têm uma animação e pose diferente para o personagem. Ele não tá lá só de enfeite, ele tá lá para interagir com o menu e aumentar a nossa imersão, como se fosse uma organização mental dele. Novamente, eu fico até sem palavras quanto a isso, mas não custa nada repetir certas coisas, sabe, velho? É um menu criativo, muito bem feito e lindo demais, simples assim. Nossa, Léo, mas deve ser muito difícil desenhar cada quadro desse, né? Deve ser complicado animar isso. Isso é 3D, velho. Sim, é um 3D que parece um desenho mesmo. Eu assisti esse vídeo do Acerola aí e ele explica bem direitinho como todo esse menu funciona. Eu recomendo demais se você souber inglês, mas no resumo da ópera, esse menu é parte de várias técnicas de renderização diferentes. Pelo que eu entendi, né, cara, pode ser uma coisa completamente diferente. O fato é que foi muito bem feito e com certeza deu muito trabalho pra fazer, com certeza. A impressão que me dá quando eu vejo esse menu e toda essa HUD do jogo é que ele vem direto de 2009, a época em que se passa o jogo mesmo, e também a época em que a tecnologia estava em ascensão. Eu não tenho ideia de onde tirar a inspiração pra essa estética, velho. Talvez do jogo original, Léo? É, talvez. Porém, ela me lembra bastante aquele Fruitgear Aero, cheio de coisa que remete ao mar, cheio de detalhezinha de bolha. Parece um Fruitgear Aero simplificado e moderno. Acho que até falei isso no começo do vídeo, mas não faz mal nenhum, né? Enfim, me lembra muito essa estética de internet antiga, Bluetooth, que são coisas que o protagonista é bem ligado mesmo. Ele vive jogando MMORPG, mexendo no celular, ouvindo música. É um tipo de arte que combina bastante com ele. E espero que a Atlus capriche no Persona 4 Revival, hein? Eu quero ver esse protagonista aí, velho, correndo na minha tela em 60 FPS e em 4K, enquanto as bolas do cavalo diminuem no frio. Vou finalizar aqui com meus pensamentos finais, até porque já tá enorme essa parte, né? Mas fazer o que? Persona é incrível, cara, e eu recomendo bastante você jogar. Como eu disse, acredito que o menu e boa parte dos elementos visuais do jogo podem ser ligados completamente à história e ao significado dela. Eu vou dar uma palhinha aqui, vou tentar explicar o mínimo possível para não estragar sua experiência. Basicamente, o jogo trata muito da questão da mortalidade e sobre a aceitação de que um dia você vai morrer também. Não importa o quanto você tem ou quão importante você seja, a morte uma hora ou outra vai chegar para você também. E o jogo trabalha muito essa questão com todos os personagens. Questão de despedida, sobre pessoas que já nos deixaram, pessoas que ainda vão nos deixar, e aceitar que tudo isso é normal. Tudo isso é apenas o fluxo da vida. E assim como o personagem no meio da história diz, se eu me lembro bem, né? A vida é como um fluxo de um rio. Você pode querer parar em certas partes, queria poder ficar mais com certas pessoas, mas você não pode. Tem que continuar para o futuro junto com o seu passado, até um momento que você vai encontrar o fim inevitável. Eu não tenho certeza se foi isso, mas eu lembro de ter algo parecido por aí. Essa coisa de fluxo, de rio e de mar. Sempre tem muita água envolvida nesse jogo, velho. Pode ser uma boa analogia para todo o enredo do jogo, que não importa onde vamos, a morte sempre vai estar andando ao nosso lado, querendo a gente ou não. Sei que pode parecer maluquice minha, mas acho que algum sentido isso deve fazer, né? Eu espero que eu não tenha exagerado muito. Isso é o que eu acho de Persona 3 Reload. Um jogo lindo, com história linda, tudo lindo e perfeito, cara. Amo demais esse jogo e gosto pra caralho, velho, principalmente da arte dele. Recomendo demais você jogar, velho, se quiser jogar também. É isso. Obrigado. Os jogos têm a capacidade de nos deixar encantados, nos fazer sentir medo e nos fazer sentir bem. Muitas facetas e sentimentos estão presentes neles e muito disso é graças à arte do jogo. Se o jogo te fez chorar, te fez rir, te fez ficar com medo, com raiva, ficar feliz, confortável, de coração partido, pode ter certeza que a direção de arte tem um dedo nisso. E se ele te fez sentir algo do tipo, é porque os dois cumpriram seu papel. É bem simples olhar por um ponto de vista superficial e dizer que, nossa, que jogo bonito. É fácil, velho, todo mundo faz isso. Mas quando você para e começa a pensar no porquê ele te deixa assim, você começa a enxergar ele com outros olhos e começa a dar mais importância para a arte e para os jogos em si, porque jogos são arte e arte são jogos. Tá, isso não fez muito sentido, mas tudo bem. Porém, os dois andam juntos e os dois são um só. Com você, com seu parceiro amoroso, né? Ah, você não tem? Ah, que pena, cara. A arte em jogos não se trata apenas dos desenhos, modelos ou ambientação que está presente neles, mas principalmente os sentimentos que essas coisas nos fazem sentir. E para mim essa é a importância da arte nos jogos, é o poder da arte nos jogos. Claro, ela pode variar de jogo para jogo, como podemos ver no vídeo, mas geralmente é o que torna eles obras-primas. E tem arte em tudo nos jogos, viu? Na história, nas músicas, nos desenhos, modelos, ambientação, atuação, tudo isso trabalha junto para tornar videogames arte. Até nos jogos mais simples, ela tá lá e ela faz o seu papel.
Bem, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. De novo, desculpa por ter demorado tanto pra trazer esse vídeo, é que eu queria que fosse da hora, tá ligado? Eu sei que ficou um pouco grande, eu não esperava que ia sair isso tudo, mas eu sinto que eu poderia falar bem mais. Tenho um receio de que eu deveria ter falado mais sobre certas coisas, ou que eu deixei passar algo super importante, sabe? Então perdão se ficou meio paia. É meio que minha primeira vez testando um vídeo desse, e digo mais, era pra ter uns 10 jogos, velho, faltavam 7. Mas eu sinto que o vídeo teria mais de 1 hora, velho, se não 2 horas. E eu não quero arriscar perder meu tempo editando um filme pra no final ter só 100 views. Aí é foda, né? Mas se o vídeo for bem e vocês quiserem, eu trago uma parte 2 com todos os outros jogos que eu queria falar sobre. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui, deixem um like, se inscrevam para ajudar o canal e se quiser apoiar o canal financeiramente, considere se tornar um membro. Inclusive, gostaria de me desculpar sobre o Seja Membro, eu entendo que lá não tem muito conteúdo, eu pretendo postar mais coisas, principalmente alguns making-offs ou algumas coisas mais interessantes sobre o meu processo de animação, mas tá bem difícil, velho. Se tudo der certo, eu posto algo sobre esse vídeo em específico. Eu vou postar, né? Eu vou postar o making-off dele, sobre essas animações aí que eu fiz e alguns outros processos. Se tiverem alguma ideia do que eu possa postar lá, por favor digam nos comentários, porque eu tô meio perdido, mas é isso, muito obrigado. Foi isso, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, tchau! O salve de hoje vai para o Pepal Blue, velho, tamo junto demais, velho, obrigado por apoiar o canal, valeu mesmo, velho, tamo junto.